Bom, a seguir nós temos, da mesma forma que temos a função conectar, nós temos a função desconectar. Desconectar simplesmente significa atribuir na lista de filhos na posição correta, na mesma posição do filho que a gente quer apagar, diríamos assim, o valor nulo. Então nós inserimos o valor none a lista de filhos índice do número do filho que a gente quer apagar. E antes de fazer isso, nós guardamos o filho em um nó temporário e retornamos esse nó temporário para a função que chamou de desconectar filho, caso ela necessite. A seguir, a próxima função, nós temos a função obtém filho. O objetivo dessa função é simplesmente fornecer um filho específico dentro da lista de filhos. Então eu quero o filho número 1, eu quero o filho número 2, eu passo para essa função o número do filho que eu quero, e a função retorna o objeto pertencente à lista de filhos, cujo número foi fornecido para ela. Então é assim que ela responde, ela fornece um filho específico. Obtém pai da mesma forma, ela retorna para a função que a chamou o valor da variável pai, que é um objeto da classe nó. E a próxima função, ele testa se o nó atual é folha. Como é que ele faz isso? Ele simplesmente verifica se na lista de filhos índice 0, ou seja, se os filhos desse nó atual é nulo, ou seja, se ele não tem nenhum filho, então ele retorna o resultado dessa expressão lógica aqui, e que pode ser verdade ou falso. Se ele não tem nenhum filho, ela retorna verdadeira. Se ele tem filhos, ela retorna falso. Obtém número de itens também, é idêntico, ele retorna o número de itens, que é uma variável no nó atual. Obtém um item específico, ela vai simplesmente recebe um índice do filho que ela quer obter, e ela retorna simplesmente a lista de dados, não é a lista de filhos, a lista de dados, ponto índice. Então lembre-se, os filhos podem ser 4, até 4, e os dados podem ser até 3. Então o índice aqui vai ser 0, 1 ou 2. Ela recebe esse índice e retorna a lista de dados índice, índice. A função está cheio, ela retorna uma operação lógica, o resultado da operação lógica, verificando simplesmente se o número de itens é igual ao máximo de itens que o nó pode ter, que é ordem menos 1. Então, a variável ordem, pertencente à classe atual. Essa variável ordem é menos 1, no caso, esse valor durante o programa permanece em 4. Menos 1, 3. Então, se o número de itens for igual a 3, o resultado dessa expressão é verdadeiro e a chamada da função está cheio retorna verdade. Procura item. Essa aqui é uma função um pouco mais elaborada. Ela vai simplesmente receber um valor e vai verificar se aquele valor está dentro do nó atual, né? Então ela vai verificar na lista de dados do nó atual, e esse nó que nós estamos trabalhando, ela vai verificar se esse item, essa chave que nós recebemos aqui, ela é igual a um dos itens de dados do nó atual. Se a lista de dados, então ela faz um laço, né? Esse laço aqui vai variar, esse laço aqui vai usar uma variável i que vai variar de 0 até ordem menos 1, ou seja, de 0 até 3 em princípio. O que ela faz? Ela, para cada valor de i, ela testa se o dado, ou seja, aquele item de dado é nulo. Se for, ele sai fora do laço, que não tem mais o que fazer. Os dados do laço estão nulos, ele sai fora do laço. Se não for nulo, ele verifica se o valor da lista de dados em si, ou seja, do dado em si, ponto dado, é igual à chave, ou seja, se o dado daquela lista de dados, daquele item de dado, é igual à chave. Se for, retorna o i, a posição em que ele foi encontrado. E ele faz isso ou até encontrar um break, ou até retornar um i. Se ele não encontrou um break e não retornou um i, ele retorna o menos 1. Ou, se ele encontrou um break, ele retorna também o menos 1. Em todos os casos, quando ele retorna o menos 1, significa que o item não foi encontrado. Se o item foi encontrado, ele retorna a posição em que o item está. É assim que funciona procurar um item dentro de um nó. Não é na árvore inteira. Na árvore inteira existe outra função que vai usar essa função, procura item no nó, para verificar em um nó específico. Mas ela tem que fazer uma manipulação dos nós, ou seja, ela tem que descer na árvore a partir da raiz. Isso a gente vai ver
na outra classe, que é a classe árvore. A próxima função da classe nó é inserir o item. De repente, o nó ele recebe uma chamada, uma instrução, um comando para inserir um item. Ele recebe um novo item, né, é um item de dado, ele recebe, faz a variável atual própria da classe nó, inserir o número de itens. Se ele tiver 2 itens passa a ser 3, se ele tiver 0 passa a ser 1, se ele tiver 1 passa a ser 2, assim por diante. Bom, a nova chave eu vou retirar a nova chave do novo item, vou retirar, vai ser o dado que está presente no novo item, é um atributo do novo item, vou passar para a nova chave e vou fazer minha pesquisa, né? Se primeiro eu faço obviamente, primeiro eu faço um laço com a variável i variando inversamente, ou seja, eu vou começar dos últimos valores para os primeiros, eu vou começar do valor 2 para chegar até no zero, ou seja, é a forma e o variando de -1 e -1, isso é uma forma de usar o range. Nós já vimos isso também nas aulas passadas. Então nós vamos pegar para cada item da lista de dados, nós vamos testar se ele é nulo. Se ele for nulo, eu simplesmente continuo o laço e vou pegar o próximo valor. Se não, o que é que eu faço? Eu recupero o valor de dado que está na lista de dados, coloco em chave e verifico se a nova chave, que é a chave que eu vou inserir, é menor do que a chave que eu peguei lá na minha lista de dados. Se isso acontecer, o que é que eu faço? Eu simplesmente desloco, faço um deslocamento dentro da minha lista de dados. Eu pego os valores da minha lista de dados índice i e passo para a posição índice i mais 1. Para liberar o espaço, né, deslocando à direita os itens de dados, eu vou liberando o espaço para colocar a minha nova chave. Certo? Se não for, eu não preciso liberar espaço, eu simplesmente insiro na posição i mais 1, eu insiro o meu novo item, somente está inserido, e retorno i mais 1, foi correto. Então se for menor eu abro espaço, se não for menor eu simplesmente insiro. E vou fazendo isso até esgotar o meu laço. Quando eu esgoto o meu laço, eu liberei na posição correta, quando eu esgoto o meu laço, ou eu interrompo o laço aqui no return, ou simplesmente se eu chegar ao final, significa que eu vou ter que inserir na posição 0 o meu novo item, porque eu tive que deslocar toda a lista à direita. Então isso é uma função que merece que a gente dê uma olhadinha com calma. Você pode executar passo a passo, fazer um rascunho num papel para ir verificando o que acontece com essas variáveis à medida que ela executa. Mas a lógica é muito simples. Quando eu vou inserir um dado, eu tenho que verificar entre os itens de dados que já existem, que já estão no nó, se eles são menores ou maiores do que o dado. Se o dado for maior do que os itens que já estão lá, eu simplesmente insiro o dado à direita. Se for menor, eu tenho que deslocar todos os dados para a direita e inserir o meu dado à esquerda ou até mesmo na posição 0. Observe que todo o controle, antes de inserir dados, algum controle é feito para que eu não extrapole o número de itens do meu nó. Isso já é feito nas funções anteriores. Quando eu recebo uma chamada dessa função, significa que tudo já está preparado para que eu possa inserir aquele dado. Se for o caso, nós já foram divididos, a árvore já foi reequilibrada, redividida, então aí simplesmente é para inserir um lugar, um dado onde já existe espaço para inserir. Então é importante saber que quando essa função é chamada, né, eu já sei que existe espaço na lista de dados. A lista de dados não está completa, eu sei que existe espaço para inserir, e através desse laço eu insiro ele na posição correta. Bom, agora o remover item, exatamente, retirar o elemento na última posição, ele retira e coloca em temp, certo? Atribui ao valor da última posição valor 0, none, desculpe, né? E aí o item passa a não existir mais. O número de itens é decrementado, ou seja, é igual ao número de itens menos 1, e eu retorno o item de dado que foi removido. Muito simples o funcionamento dessa função. Mostra nó é simplesmente mostrar a lista de dados. Então, para cada item de dados, para o i variando de 0 até o número de itens, eu vou pegar para cada um dos itens na lista de dados, eu vou chamar a função mostrar item. É exatamente aquela função que nós definimos na classe item de dado. Então está aqui a função definida na classe item de dado. Então, até o presente momento, nós já temos a classe item de dado definida, nós temos a classe nó com todos os seus atributos, com todos os seus métodos necessários para que a gente possa criar a nossa árvore.